Renda fixa no Brasil, o paraíso dos investidores. Para aquele tipo de investidor que quer ficar longe das incertezas da renda variável, desse sobe e desce do mercado de renda variável, o match perfeito que você tem é justamente com a renda fixa. Eu tô aqui hoje para te contextualizar, te explicar como é que esse ativo financeiro funciona e te mostrar qual é a melhor renda fixa que foi feita para você. E antes da gente ir pro conteúdo, me conta aqui nos comentários, você já é investidor de renda fixa? Não esquece de deixar o like aqui embaixo desse vídeo para que você receba os conteúdos aqui do Clube do Valor e se inscreve, ativa o sininho para toda vez que sair um vídeo nosso, você ser um dos primeiros a ficar ligado. Eu me comprometi em trazer aqui para você o melhor resumo de renda fixa que você vai encontrar aqui nesse YouTube. E para que a gente alcance isso juntos, eu preciso te contextualizar, te falar como é que funciona a renda fixa desde o começo até o final dela. Sem muita complexidade, mas que eu tenha certeza absoluta que você vai sair desse vídeo entendendo tudo como é que funciona a renda fixa. Dentro disso, a primeira coisa que você precisa saber é que renda fixa é você, como investidor, emprestando dinheiro para outra pessoa, só que nesse caso é uma pessoa jurídica. O mercado financeiro ele é muito conhecido justamente por unir pessoas que precisam de dinheiro com pessoas que têm dinheiro sobrando. Se você é investidor, você entra na classe de pessoas que são superavitárias, como o mercado financeiro costuma chamar. Na outra ponta, quando a gente vai para a renda fixa, tem pessoas jurídicas querendo o seu dinheiro para expandir projetos, para conseguir aplicar no negócio deles e rentabilizar esse capital. Resumo é que elas querem dinheiro de alguém que tem dinheiro sobrando. Então, para a gente entender, a primeira classificação da renda fixa é justamente saber para quem que você está emprestando esse seu dinheiro. São três grandes possibilidades para quem você pode emprestar. Primeiro, para bancos ou instituições financeiras. Segundo, para empresas não financeiras. E terceiro, para o Tesouro Nacional, para o governo. Cada uma dessas pessoas jurídicas tem suas características diferentes. Então, por exemplo, quando você empresta seu dinheiro lá para um banco ou para uma instituição financeira, todos os teus títulos eles estão cobertos pelo FGC, que a gente chama. Beleza, Felipe, mas o que é que eu, investidor pessoa física, tenho a ver com isso? Então, você é um dos principais interessados nisso tudo. O FGC, ele garante que mesmo que o banco que você está emprestando dinheiro quebre, você vai receber de volta até R$250 mil seus investidos naquele banco. Tô te contando tudo isso para você entender que o empréstimo para o banco é um dos mais conservadores dentro da renda fixa, enquanto você está coberto ali pelo FGC. Já quando você empresta dinheiro para as empresas não financeiras, aí são empresas às vezes de capital aberto, como a Vale, a Petrobras, você pode emprestar dinheiro para essas empresas também. Elas não são cobertas pelo FGC, não tem FGC. A gente costuma chamar isso de títulos privados. Então tinha lá o primeiro, títulos bancários, segundo, títulos privados. E a terceira possibilidade é você emprestar esse dinheiro para o governo. A gente costuma dizer que a renda fixa atrelada ao Tesouro Nacional é a mais segura do Brasil. Isso porque a menor chance de você levar calote é justamente do governo. E isso não quer dizer necessariamente que o governo esteja super estruturado, que o fiscal do governo está super redondinho, ele nunca vai deixar de pagar ninguém. Não é esse o ponto. O ponto é que o governo pode emitir papel moeda. Caso ele não tenha dinheiro agora para te pagar, mas precise te pagar, ele pode emitir papel moeda e honrar as dívidas que eles têm. Então isso por si só faz com que os títulos do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional, sejam os mais conservadores dentro da renda fixa. Então daqui você já começa a entender que de fato a gente está falando de um título de dívida. Como essa imagem te mostra na tela, o que acontece é que você vai lá, entrega teu dinheiro para um emissor dessa dívida, que a gente já falou das três possibilidades. Esse emissor vai te devolver um título em troca desse dinheiro. E aí lá no vencimento da renda fixa, no vencimento dessa dívida, o emissor vai te devolver o dinheiro com uma correção de juros e você vai comprovar que você tinha aquele título de dívida, devolver lá para ele e vocês estão quitados. É assim que é o funcionamento de uma renda fixa dentro do mercado financeiro. Já pensou que bacana? Ao invés de você pedir dinheiro emprestado para o banco, agora é você emprestando dinheiro para o próprio banco. Porra, isso aí já é vencer na vida. Se você chegou nesse ponto, você já está dentro dos 30% dos brasileiros que conseguem fazer dinheiro sobrar no fim do mês para investir. Isso aí é grande coisa, confia. Beleza, entendido, você entrega lá dinheiro para o banco, para a empresa não financeira, para o governo e você recebe um título na tua mão para esperar até o vencimento. Nesse título, o que é que tem? Quais são as características que vem no título da dívida que relacionam você
você com a sua renda fixa. Você vai pegar 3 informações que são essenciais para caracterizar cada título de renda fixa. A primeira é o valor que você vai investir, é R$1.000, R$2.000, R$10.000, quanto é que você investiu ali. Segunda informação, a data de vencimento daquele título, ou seja, quando é que a instituição vai te devolver o teu dinheiro com a correção dos juros. E a terceira informação, qual é a rentabilidade desse título de renda fixa, ou seja, quanto é que ele vai te pagar de juros. Eu vou te emprestar R$10 hoje, tu vai me devolver daqui a 5 anos, mas tu não vai me devolver só 10. Tu vai corrigir esse R$10 com os juros do período. E aí, abrindo um ponto dentro da rentabilidade do teu título de renda fixa, a gente vai ter 3 possibilidades de indexadores dentro dessa rentabilidade. São elas os pós-fixados, os pré-fixados e os atrelados à inflação. Cada um desses tipos de rentabilidade dentro da renda fixa tem os seus riscos e tem as suas possibilidades de retorno. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui esse exemplo de renda fixa, um CDB do Banco BTG Pactual, ele tem a rentabilidade atrelada a ele, que é IPCA mais 8,5, ou seja, ele está te dizendo que ele vai te pagar a inflação do período mais uma rentabilidade de 8,5% ao ano. A aplicação mínima desse título é de R$1.000 e ele tem um vencimento ali para setembro de 2023. Já nesse segundo exemplo aqui, a gente vê uma debênture da empresa Localiza, ou seja, é um crédito privado ali, não empresas não financeiras. Mas a gente tem as mesmas características, a gente tem ali a rentabilidade de inflação mais 7,10 ao ano, aplicação mínima de R$1.051 e o vencimento lá em março de 2031. Então a gente já vê aqui que esse título ele tem um vencimento um pouco mais prolongado. E por último, mais um exemplo de renda fixa, agora sendo emprestada lá para o governo nacional. A gente tem os títulos do Tesouro Nacional, Tesouro IPCA+, sendo com vencimento em 2035 e o outro para 2045, cada um com suas taxas de IPCA mais 5,75%. É importante observar que a gente usou 3 exemplos aqui para 3 destinos de empréstimo diferentes e cada um desses tipos vai ter seus riscos atrelados. A gente já vai falar um pouco mais para você começar a escolher os seus ativos de renda fixa para sua carteira. Aí agora você pode estar se perguntando, tá, mas como é que eu sei que a renda fixa vai render mais ou vai render menos? E é isso que eu quero te mostrar aqui, a relação que a renda fixa tem com a nossa taxa de juros do país, a Selic. Como a renda fixa fala de títulos de dívida, a gente é diretamente impactado justamente pela taxa de juros do país, a taxa Selic, que tem a função justamente de ou aumentar os juros do crédito, aumentar, deixar o empréstimo mais caro ou mais barato no nosso país. Então, se a Selic está mais alta, normalmente os títulos de renda fixa vão estar pagando mais. Se a Selic está mais baixa, os títulos de renda fixa vão estar pagando um pouco menos. O ponto é que a gente nunca sabe quando a Selic vai estar alta, quando ela vai estar baixa. Na verdade, ela tem seus ciclos de alta e de baixa. Eu costumo fazer uma analogia entre Selic e inflação de um país como se eles fossem um gato e um rato. É sempre naquela briga. Para onde o rato vai, o gato vai atrás. O rato, nesse caso, é a inflação. Se a inflação do país da gente se descontrola, começa a subir, a tendência é que o gato vá atrás, ou seja, a Selic suba junto, sempre um pouco atrasada. Mas o que de fato acontece é que o Banco Central é que tem o poder de controlar a taxa de juros do nosso país e a principal função do nosso Banco Central é justamente controlar a inflação. Então, se a inflação sobe, primeira e principal ferramenta que ele vai usar é a subida da taxa de juros. O contrário também é verdade. Se a inflação está controlada no país, a tendência é que o Banco Central baixe os juros gradativamente. E a gente consegue ver isso muito claramente nessa imagem que mostra o ciclo da taxa de juros e da inflação. A gente vê que a linha vermelha da inflação, ela se move para cima e para baixo, e a taxa de juros, que é essa escadinha que você vê. Então, o que a gente viu ali pós-período de 2020, começo de 2021, foi justamente a inflação no nosso país voltando a subir. E para isso, para controlar a inflação, o Banco Central veio lá e começou a fazer a subida da taxa de juros, que a imagem mostra até 9,25%, mas hoje a gente tem uma Selic do nosso país em 13,25% ao ano, como mostra essa outra figura aqui, tirada lá do site do Banco Central de forma mais atualizada. Por exemplo, quem tem renda fixas pós-fixadas, ou seja, atrelada à Selic, ele vai ver a rentabilidade dessas rendas fixas pagando mais a partir de agora, porque a Selic subiu diretamente. Então,
Então, se a gente olha para o exemplo do Tesouro Selic, a gente vê que ele vai pagar justamente ali a taxa Selic mais um ágiozinho pequeno, o que vai refletir justamente a rentabilidade exatamente da Selic atual para esses títulos de renda fixa. E quando a Selic sobe, não são só os títulos pós-fixados que ficam com uma rentabilidade mais interessante, mas todos os pré-fixados e os atrelados à inflação também ficam. Se você começar a investir agora nos títulos de renda fixa, você muito provavelmente vai pegar taxas iniciais muito maiores do que há 2 anos atrás, por exemplo. Então, beleza. Agora a gente já entendeu como é que funciona a renda fixa, entendemos que é o empréstimo, entendemos como é que varia a taxa de rentabilidade da renda fixa de acordo com a Selic e com a inflação. Agora a gente precisa começar a pensar, tá, mas qual renda fixa eu escolho para eu investir? E é aqui que entra o ponto que a renda fixa ela não é só para investidores que têm um perfil de investidor mais conservador, que não gostam muito da renda variável. A renda fixa serve para todos os planos que são de curto prazo. Se você é clubista raiz, você já sabe, por exemplo, que falar de ações e fundos imobiliários não é para quem tem um horizonte curto de prazo de até 1 ano, por exemplo. Já na renda fixa, não. Se tu tem um plano para realizar de uma viagem, por exemplo, que tu quer fazer daqui a 6, 8, 10 meses, esse dinheiro nunca tem que estar na renda variável. Ele tem que estar em um ativo de renda fixa, bem tranquilo, para quando chegar lá no prazo você conseguir resgatar sem perda, sem risco nenhum. Eu tô te falando isso para te lembrar que você precisa ter um planejamento financeiro minimamente organizado. O que é que você quer fazer daqui a 1 ano, por exemplo? Você quer fazer um casamento? Quer trocar de carro? Quer fazer uma viagem internacional? E daqui a 5 anos, o que é que você quer fazer? Uma pós-graduação, por exemplo? Um casamento mais bem elaborado? Cada um desses planos requer uma forma de investir diferente. E aí o teu plano de liberdade financeira, de viver de renda dos teus investimentos, esse tende a ser mais longo prazo, acima de 5 até 10 anos, e aí a gente começa a falar de ativos mais de risco ou de renda fixa para longo prazo também. Vamos falar um pouquinho dos riscos que tem na renda fixa. E aí você pode estar me perguntando, Felipe, mas eu posso perder dinheiro com a renda fixa? Sim, a resposta é sim, você pode. A renda fixa tem risco sim, e são 3. O primeiro deles é o risco de crédito. Como a gente já falou, um título de dívida. Se tu chega e empresta dinheiro para mim e eu digo para você que não vou conseguir te pagar, eu fiquei inadimplente, muito provavelmente você vai ter perdido esse dinheiro. Isso também pode acontecer dentro da renda fixa. E se o banco quebrar? Tem a cobertura do FGC, mas acima disso seria um dinheiro que você iria perder. O segundo é o que a gente chama de risco de liquidez. Ou seja, é eu emprestar o dinheiro para um banco, por exemplo, ele dizer que só vai me devolver daqui a 5 anos e eu querer resgatar esse dinheiro antes dos 5 anos. Pode ser que eu não consiga. Isso é o que a gente chama de risco de liquidez. Você está dizendo que você espera 5 anos. Mas antes de 5 anos você pode não conseguir resgatar esse dinheiro. E o terceiro risco é o que mais pega todos os investidores de renda fixa. Risco de mercado. Você pode até pensar que a renda fixa não tem flutuação de preços, assim como as ações, os fundos imobiliários, mas sim, ela tem. Olha essa imagem da tela, onde a gente vê as variações do preço do Tesouro IPCA 2045. A gente percebe que, por exemplo, ali no começo de 2021, a gente tinha um título valendo basicamente R$ 1.500 e que até os dias atuais esse título chegou a valer pouco mais de R$ 1.000 ali. A gente está falando de uma desvalorização de mais de 40% em um título de renda fixa. Felipe, mas como assim? O meu dinheiro está desvalorizando, eu estou perdendo dinheiro na renda fixa, o que é que está acontecendo? É por isso que a gente fala que a renda fixa vai te dar um prazo de quando ela vai te devolver aquele dinheiro. A gente está te dizendo que, por exemplo, um Tesouro IPCA vai te pagar IPCA mais 5% ao ano, caso você espere até o vencimento de 2045. O que vai acontecer nesse meio do caminho? Teu dinheiro pode se valorizar, pode se desvalorizar. O fato é que você vai receber IPCA mais 5 lá no vencimento. Se você pretende resgatar esse dinheiro antes do vencimento, saiba que você sim pode perder dinheiro, pode resgatar menos dinheiro do que você investiu. Para quem está pensando em investir em renda fixa na sua carteira de aposentadoria, de viver de renda de longo prazo, você vai estar sempre pensando no vencimento desses títulos de renda fixa. Você não vai estar pensando em fazer resgates antes, até para não ficar sujeito ao risco de mercado. Aí agora deixa eu perguntar para você. Você está gostando desse vídeo aqui? Não esquece de deixar o like nesse tipo de conteúdo. Se esse vídeo te ajudou, comenta com a gente aqui embaixo. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo desse. Aí a última pergunta que fica desse vídeo. Beleza, Felipe, mas qual título eu escolho para cada um dos meus objetivos? Como é que eu monto uma carteira de investimentos de renda fixa? Regrinha geral aqui para você nunca mais esquecer. Para tudo quanto é plano de curto prazo na tua vida, ou seja, aqueles planos que vão até 1 ano, até 2 anos ali na tua vida, você vai usar títulos de renda fixa pós-fixado. Majoritariamente ali o Tesouro Selic vai te ajudar bem, com segurança
e com a rentabilidade exatamente da Selic atual. Já para planos de médio e longo prazo, de carteiras mais longas, você vai querer fazer um mix entre pós-fixado, pré-fixado e inflação dentro da tua carteira de renda fixa. Um exemplo possível de carteira de renda fixa para você é essa que eu te mostro aqui na tela. Ó. Você vai querer dividir exatamente 1/3 para cada um dos indexadores possíveis. Então, inflação, pré-fixado e pós-fixado. E dessa forma, você tem uma carteira de renda fixa que se protege de qualquer cenário da economia. Ah, Felipe, a inflação começou a subir no país. Você tem a tua parcela de IPCA que te protege disso. Ah, Felipe, a taxa de juros agora que tá subindo junto. Beleza, você tem a tua parcela pós-fixada que vai estar se protegendo da subida da Selic. Ah, Felipe, a inflação caiu, juros está lá embaixo, a renda fixa não tá pagando mais nada. Você vai ter a sua parcela pré-fixada, que vai estar com a rentabilidade mais alta depois que a Selic caiu, e você vai estar ganhando mais rentabilidade ali. Então percebe que o intuito é sempre a gente voltar para o princípio da diversificação, ganhar em qualquer tipo de cenário do mercado. Aí vem mais uma pergunta. Felipe, dá para investir melhor do que isso? Tem forma de diversificar e investir melhor na minha carteira de renda fixa? Tem. Por exemplo, a gente aqui do Clube do Valor, nós utilizamos uma estratégia chamada de escada da renda fixa, onde a gente consegue colocar vários vencimentos e vários indexadores diferentes dentro da carteira dos clientes para aumentar a rentabilidade da carteira e reduzir o risco. E olha, eu estou falando da gestão de investimentos de quase R$1 bilhão dos nossos clientes, que o Clube do Valor e a gestão financeira que a gente faz aplica diretamente no dinheiro dos nossos clientes. Então isso que eu estou falando aqui para você não é só de teoria, a gente de fato utiliza isso na prática, ajudando os nossos clientes a investir melhor de forma direta. Se você quer ser um dos nossos clientes que recebe aconselhamento profissional de investimentos, clica no link aqui da descrição do vídeo, que lá vai ter descrito exatamente cada um dos serviços que o Clube do Valor pode te oferecer. Beleza, mas agora eu tenho certeza que independente de qualquer coisa, você já tem as informações necessárias para ser um bom investidor em renda fixa. Perdeu alguma coisa? Volta o vídeo, mas aqui tem tudo que você precisa saber. E aí eu te pergunto, esse vídeo te ajudou? Te esclareceu alguma coisa? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e de se inscrever no canal do Clube do Valor para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu te espero lá no próximo vídeo.